Boa noite, professor Edilson. Boa noite, Bia, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu estava aqui contando para o pessoal que nos assiste que essa vai ser uma atividade que a gente vai fazer toda quinta-feira, a partir das 19 horas. A gente vai discutir aqui no nosso canal, no Instagram e também no Facebook. A gente vai republicar nas nossas plataformas. Um canal para a gente discutir de forma mais variada esse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente acredita que esse colapso global que a gente está vivendo coloca em xeque muitas verdades absolutas, né? Do capitalismo, do sistema hegemônico de forma geral. E a gente começa hoje com o senhor, que é o professor Edilson Gracioli, professor de Sociologia do Trabalho da Universidade Federal de Uberlândia e também vereador da cidade de Uberlândia. A gente queria, em nome da União da Juventude Socialista, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui. Então, Bia, em primeiro lugar, eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Eu sou devedor, né, da UJS. A UJS teve um papel muito importante para a minha chegada no PCdoB. Eu reconheço na JS uma militância aguerrida, disciplinada, com muito boa formação política. Aqui em Uberlândia, o Max, a Raíssa, tempos atrás o Nasser, a Lecilda, a Letícia, enfim, são militantes que me trouxeram para essa possibilidade de atuação. Então eu faço questão de, nesse momento, registrar o meu reconhecimento, o meu agradecimento por essa oportunidade e estou à disposição, né? Eu tenho conversado com o Rafael Leal, nós vamos ter outras atividades de formação política desta maneira e por outros caminhos tecnológicos, digamos assim. Estou à disposição para enfrentar esse tema que me foi proposto hoje. Eu tentarei combinar uma análise muito atual com formulações clássicas, porque sem os clássicos nós não iremos a lugar nenhum. Muito obrigada, professor. Então, vão ser 5 perguntas. Eu vou começar com a primeira. Bom, a gente está vivendo, né, nesse contexto político, né, que a gente está vivendo. A gente, na verdade, aqui no Brasil, a gente foi eleito um governo que tinha como uma das suas principais propostas, uma das principais verdades que apresentava o governo Bolsonaro, era uma defesa do Estado mínimo, né? Paulo Guedes, um economista conhecido, um ultraliberal, quase que o Rafa que estava comentando hoje, um fundamentalista, né, do liberalismo econômico. E essa situação toda que a gente está vivendo hoje, né, coloca, acredito eu, que coloca algumas discordâncias com essa opinião, né? E eu queria que o senhor começasse comentando sobre isso. Você acha que essa crise política que a gente está vivendo agora coloca questões a essa defesa apaixonada do Estado mínimo e da economia ultraliberal? Olha, eu entendo que essa crise, em primeiro lugar, ela não é só política, é uma crise mais profunda, é uma crise de civilização, inclusive, né? Essa é uma crise que demonstra que o Estado mínimo, que a retirada de políticas públicas, o desfinanciamento de políticas públicas, tudo isso é uma grande irresponsabilidade. Mas é importante nós começarmos do começo. Nós vivemos uma época de anticientificismo, de negação da ciência, de ataques à universidade pública em particular, de ataques ao Sistema Único de Saúde. E esse atual momento, né, do coronavírus mostra, em primeiro lugar, que é a ciência que pode nos apontar o caminho para o enfrentamento dessa pandemia. São as universidades públicas, as instituições que na nossa sociedade desenvolvem pesquisa, né? E nós temos também um quadro muito importante do SUS. O grande problema, aí sim, mais de natureza política, é que o sistema público de saúde, pelo sucateamento que vem sendo submetido desde a emenda constitucional que congelou gastos,
né? Nas áreas sociais, para que o rentismo continuasse livre, lépido e solto. A situação do SUS, que é grave estruturalmente. O SUS é o melhor plano de saúde público do mundo, mas ele desde o início foi subfinanciado. E com essa emenda de congelamento dos gastos, ele vem sofrendo grandes problemas. Então, caem por terra esses dogmas todos. Chamo atenção para um aspecto geopolítico muito importante. Qual é o país que hoje já conhece, já tem dado passos importantes para o enfrentamento também da questão do coronavírus? É a China. Nós podemos debater aqui se a China é isso ou aquilo, mas duas questões precisam ficar muito claras. A China tem um Estado Nacional forte e ela tem uma política já de muito tempo de planejamento a médio e longo prazo. Ou seja, os dogmas liberais de que a mão invisível do mercado tudo pode, de que o Estado mínimo vai estimular a livre iniciativa, tudo isso é balela. Nós não podemos, nesse momento, desprezar a importância de olharmos para um projeto de desenvolvimento nacional, para políticas públicas sustentadas com financiamento público e para a ciência. Eu acho que em cima desse tripé nós podemos ter a médio e longo prazo saídas. Bom, professor, o senhor falou de dogmas, né? A gente está tentando, na verdade, aproveitar esse espaço aqui e esse momento, mais do que esse espaço, esse momento, para desmistificar algumas coisas, alguns discursos que vêm encontrando muito eco na sociedade, né? Então, a gente estava falando um pouco agora dessa questão do Estado mínimo e tudo mais. E um outro debate que tem aparecido muito, né, no mundo do trabalho é a questão do chamado empreendedorismo, né? Como para tratar algumas relações de trabalho totalmente precarizadas, como os entregadores de aplicativo e tudo mais, como empreendedores, como se estivessem ali trabalhando para si, não precisando dar nenhuma resposta para patrão e que por isso estariam numa situação trabalhista favorável. E esse momento que a gente está vivendo, um dos segmentos dos trabalhadores que estão mais sob risco é justamente esse setor, né? E aí eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso. Se os impactos sociais dessa crise como que eles vão, né, de certa forma, se abater mais fortemente sobre esses trabalhadores e o que você acha que essa crise pode nos apresentar com relação a esse tema? Essa ideologia do empreendedorismo, ela tem raízes lá na década de 50 nos Estados Unidos, com a famosa teoria do capital humano de Theodore Schultz, né? Theodore Schultz foi contratado pelo governo americano, formou-se uma comissão para enfrentar a seguinte questão: como é que nós podemos aumentar a produtividade do trabalho na indústria estadunidense? E ele vai desenvolver toda uma concepção teórica segundo a qual todos nós seríamos capitalistas de alguma forma de capital. E que os trabalhadores e trabalhadoras assalariados seriam proprietários do capital humano. Ora, nós não precisamos inventar a roda. A força de trabalho socialmente combinada, essa capacidade de dispêndio de energia física e mental, se chama força de trabalho, né? Então, é uma mistificação. O empreendedorismo atualiza essa ideologia, essa teoria, no sentido negativo de ideologia, essa teoria do capital humano, mas ele dá uma sofisticação, digamos, contemporânea. Na verdade, empreender, nós queremos empreender muitas coisas, mas no modo de produção capitalista, o empreendimento supõe capital. Isso é ineliminável, né? É uma bobagem supor que não seja assim. A ideia de que o empreendedor, o indivíduo, se faz por si,
e que ele não precisa estar blindado, protegido por legislação trabalhista, é um objetivo que uma boa parcela da burguesia no mundo todo persegue. O welfare state, o estado de bem-estar social, as experiências de transição ao socialismo na Europa no século XX, tudo isso o capital tolera se for obrigado. Mas se ele puder se vingar e derrubar as proteções trabalhistas, ele vai atuar dessa forma. E é o que nós estamos vendo. Então, o trabalho informal, aquele que ocorre sem carteira assinada, sem direitos para quem trabalha, não é novidade. Aliás, a exceção é o trabalho formalizado. Né? O capitalismo, ao longo desses mais de 200 anos, ele sempre optou e sempre preferiu formas informais de trabalho. O chamado empreendedorismo, ele é, na verdade, uma forma precarizada das relações de compra e venda da força de trabalho. Eu quero citar aqui para vocês, e aí é o caso de depois se verificar, lá no capítulo 5 do livro 1 do Capital, o processo de trabalho e o processo de produzir mais-valia, que é o processo de trabalho sob o capitalismo, é um texto muito importante de ser lido. Ele mostra que o trabalho sob o capital apresenta duas características fundamentais. A primeira delas, o trabalhador não tem controle sobre o processo todo de trabalho. E a segunda, o produto do trabalho não pertence ao trabalhador. Ora, o motorista de aplicativo, ele tem que se subordinar a determinados parâmetros do transporte que ele realiza. E ele não é proprietário do resultado desse serviço na indústria de transporte. Estou dando esse exemplo muito claro porque a uberização do mundo do trabalho, das relações de trabalho, já começa a fazer água, já começa a ruir quanto a essa ideia de que o trabalho feito dessa maneira é um empreendedorismo, de que o trabalhador seja um trabalhador autônomo, dono de si. Não é. E essa crise evidencia isso. Por quê? Com a diminuição da circulação de mercadorias e pessoas nas cidades, com a diminuição consequente do número de chamadas por aplicativo para se ir daqui para outro lugar, o que acontece? Esses trabalhadores continuam a ter necessidades de se alimentar, de morar, etc., mas eles não têm mais a possibilidade de realizar. Nós temos aqui um problema que é muito grave, né? Muitos trabalhadores que vivem nessa condição precarizada de um trabalho informal, extenuante, subremunerado, eles, por vezes, e essa crise mostra isso também, eles se voltam contra aqueles segmentos da classe trabalhadora que ainda têm um vínculo empregatício. O inimigo não é uma fração da classe trabalhadora. As relações capitalistas de produção, elas são perversas. Se nós não oferecermos resistência a elas, inclusive nas suas formas contemporâneas de ser, o capital usurpará ao limite, né? Então, eu tenho a impressão que essa é uma questão muito importante que você me traz aqui. E eu vejo aqui ao fundo, na prateleira, na estante sua, uma bandeira de Cuba. Vejam. Dada por cubanos. Exatamente. Então, você veja. Qual foi o país que recolheu, que acolheu um cruzeiro britânico que vagava pelos oceanos sem ter onde aportar? Foi Cuba. E é uma indústria de medicamentos cubana, lá na China, que está desenvolvendo, muito provavelmente, o que será a vacina em relação ao coronavírus. Então, nós temos que prestar atenção nesse aspecto de que o universo precarizado do mundo do trabalho, ele interessa, sim, aquelas frações do capital que têm uma volúpia muito grande por um lucro grande e de forma imediata. Mas dizimar força de trabalho, dizimar homens e mulheres, é uma forma também de comprometer o próprio horizonte de desenvolvimento. Muito obrigada, professor.
Bom, partindo desse raciocínio, a gente estava falando desses trabalhadores numa situação de muita precariedade, né, nas suas relações trabalhistas e tudo mais. Enfim, o que fazer agora diante desse cenário de calamidade, né, de crise e tudo mais? Quais respostas a gente pode, qual caminho a gente pode percorrer para dar respostas objetivas ao problema dessas pessoas, né, que vão ficar desamparadas, não só as pessoas que estão no trabalho informal, mas também as pessoas que estão vivendo no desemprego. A gente também tem um número altíssimo de desempregados no Brasil. Há algum tempo a gente teve o Eduardo Suplicy, aqui do PT de São Paulo, durante muito tempo. Ele falou sobre a renda mínima, a renda básica mínima, né? E essa é uma discussão que tem voltado como alternativa para esse momento particular que a gente está vivendo. Eu queria saber se o senhor acha que isso poderia ser uma alternativa de fato, se os nossos cofres públicos teriam condições de garantir isso e se isso seria uma alternativa. Bom, a proposta de uma política de renda mínima básica, ela não é necessariamente revolucionária, ela é uma medida de civilidade, de humanidade. Até autores clássicos do neoliberalismo, como Frederic von Hayek, contemplam essa possibilidade, claro, numa perspectiva deles que não é a nossa. Eu acho que no plano emergencial, como patamar mínimo de renda, é algo a ser utilizado, sim, mas é preciso ir muito além, né? Eu vou aqui fazer algumas colocações que se referenciam num texto do nosso camarada Elias Jabbour, que tem muito contribuído para entendermos o papel da China no mundo contemporâneo e para entendermos os limites dessa macroeconomia que os liberais defendem. Em primeiro lugar, o SUS é subfinanciado desde a sua origem. É preciso quebrar essa, digamos, cerca em torno do SUS. O Macron, lá da França, falou dias atrás o seguinte, abre aspas, a saúde pública não pode ser entregue ao mercado. Porque o mercado tem uma outra lógica, é a lógica da acumulação, não é da ampliação dos serviços de assistência médica. Aliás, Macron não inovou. Ele falou algo que Hegel, antes de Marx, lá no século XIX, já havia dito. Hegel sustentava que a pobreza não pode ser entregue ao mercado. A pobreza tem que ser tratada pelo Estado. Então, o mercado não pode quase nada, na verdade. Segunda questão importante. No caso específico do Brasil, nós precisamos desbloquear esse bloqueio criminoso e irresponsável do congelamento dos gastos nas áreas sociais. Porque se nós só podemos gastar a cada ano aquilo que foi gasto no ano anterior, e isso por 20 anos, e a população cresce, situações como essa da crise do coronavírus aparecem, nós estamos tendo, não é nem um congelamento da fatia orçamentária destinada à saúde. Nós temos uma diminuição, se nós pensarmos em termos de per capita por indivíduo, do que se gasta em saúde. Ora, leitos, aparelhos de respiradores, medicamentos, tudo isso exige que nós quebramos essa lei pétrea que vem do governo Michel Temer, né, e que é criminosa. Além disso, nós precisamos de um projeto de desenvolvimento. O Brasil não pode continuar a ser meramente um exportador de commodities, de milho, de soja, de minério de ferro, de petróleo bruto. Aí nós estamos diante de um problema geopolítico e que nos remete à necessidade, repito, de um projeto de desenvolvimento nacional, de soberania nacional. Portanto, esse momento de crise do coronavírus faz aflorar todas essas dimensões decisivas. Para onde queremos ir? Né? Então, eu tenho a impressão que um projeto de renda mínima básica é um começo, mas é insuficiente.
Nós temos que fazer a economia girar, ampliar o mercado consumidor interno, inserir na possibilidade de participar da criação de riqueza e da sua distribuição amplas massas de brasileiros e brasileiras. E aí não é possível achar que um projeto de renda mínima básica resolva tudo isso. Professor, antes de passar para a quarta pergunta, eu estou vendo aqui nos comentários, não sei se o senhor está acompanhando também. Estou tentando acompanhar, não é fácil fazer tudo isso. Exatamente. Mas muita gente está perguntando se pode fazer perguntas. Então, eu queria explicar aqui rapidinho para a galera que está nos assistindo. Nós temos 5 perguntas, faltam 2. A gente estava um pouco preocupado com o alcance, com a participação, com a presença da galera, mas realmente eu acho que a quarentena está ajudando a gente, porque a gente está com um alcance relativamente bom. Então, eu acho que a gente pode terminar aqui as 5 perguntas e o pessoal que tiver alguma dúvida, eu vou anotar aqui e a gente vê se ao final a gente ainda tem tempo para você tirar essas dúvidas. Eu imagino que as suas provocações estejam atiçando a galera de perguntar também, o que é muito positivo, né? Ok. Então, vou pedir para a galera que está falando que quer perguntar, fazer a pergunta, que eu vou anotar aqui. Enquanto isso, o professor vai responder a quarta pergunta, que tem a ver com a chamada Revolução 4.0, que era uma outra discussão, especialmente antes do coronavírus, porque agora a gente está muito concentrado em falar sobre isso, mas esse era um debate que também estava muito presente nos espaços de discussão sobre o mundo do trabalho, né? Eu imagino que o senhor também deva estar se dedicando a refletir e a falar sobre isso também. E era justamente essa discussão de que chegou um momento de que a força humana seria substituída pela tecnologia, pela automação. E a gente está vendo, com esse momento de quarentena, de isolamento, que boa parte da produção, principalmente nos países onde o vírus, o Covid-19 está mais forte, a produção está paralisada. Você acha que esse momento que a gente está vivendo coloca também em xeque essa discussão de que as relações de trabalho vão modificar, que a força humana já não é o centro do trabalho e tudo mais? Olha, vamos começar com o Manifesto Comunista de 1848. Lá, Marx e Engels, a pedido do movimento comunista, registraram o seguinte, entre tantas outras ideias muito bem fundamentadas. Abre aspas. O capitalismo necessita revolucionar incessantemente as relações sociais de produção e, com elas, todas as relações sociais. Fecha aspas. Então, não é novidade que o capitalismo é o primeiro modo de produção que produz condições para que a humanidade produza bens e serviços com alto patamar tecnológico. A chamada Revolução 4.0, que envolve robotização, nanotecnologia, biociência, enfim, ela é irreversível. Eu quero fazer uma segunda referência, essa é a boca torta do cachimbo de professor, né? Tem um livro aqui, Grundrisse, Os Elementos Fundamentais, que foi uma espécie de rascunho do Marx para aquilo que depois viria a ser a sua obra de maior envergadura, O Capital. E lá nas páginas 589 a 591 da edição brasileira, né, dos Grundrisse, da melhor edição de que nós dispomos, o Marx faz um ensaio sobre o que seria uma sociedade emancipada, com muito desenvolvimento tecnológico, na qual o tempo de trabalho socialmente necessário perderia a condição de unidade de valor. O Marx está falando de uma sociedade muito desenvolvida tecnologicamente, que não existe ainda. Nós caminhamos para isso. A Revolução 4.0, ela é uma possibilidade de início disso. Qual é o problema? É um intenso processo de desenvolvimento das forças produtivas, ainda no invólucro, na camisa de força das relações sociais de produção capitalista. Então, somente uma sociedade para além do capital, somente uma sociedade para além das relações capitalistas de produção, de fato terá condições de desenvolver plenamente as forças produtivas. Eu não tenho dúvida
você que me acompanha agora na transmissão, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós queremos sim uma sociedade em que o tempo dedicado à atividade laborativa, o trabalho, seja pequenininho, para que nós tenhamos mais tempo para outras atividades, a convivência, a formação, o estudo, o lazer, o ócio. Mas isso exige, mais do que a Revolução 4.0, a superação das relações capitalistas de produção. Para encerrar a minha resposta a essa pergunta, eu digo o seguinte: o capitalismo ele tem um grande patamar tecnológico, mas ele produz mais riqueza com menos trabalho vivo sendo contratado, mas a riqueza não é socializada. O tempo livre que daí advém não é socializado. Eu gosto muito de citar, Bia, sobre esse tema, 2 filmes de ficção que nos ajudam a pensar. Ficam aqui as 2 dicas. Um deles se chama Elysium, né? A Terra que toda poluída, o calor infernal em que as coisas são produzidas. E numa plataforma lá em cima, tudo é clean, tudo é perfeito. Nós queremos isso? Não, nós não queremos. O outro filme, O Preço do Amanhã, que é um filme que mostra como o tempo continua a ser a unidade de sobrevivência. Então, eu olho para a chamada Revolução 4.0, entendendo que ela tem um papel importante, mas ela ainda está limitada pelas relações sociais de produção capitalista. Bom, professor... Só para completar sobre isso, claro. Não é novidade também que o capitalismo ele prescinde, ele desnecessita de amplos segmentos da força de trabalho. Isso se chama exército industrial, exército comercial de reserva, né? Mas, quando o capitalismo faz esse movimento de precarização das condições de consumo para amplos segmentos da população, nós temos uma diminuição dos homens e mulheres que podem adquirir aquilo que é produzido no próprio capitalismo. Ok. Professor, essa é a última pergunta que eu vou fazer, então eu vou só reforçar com a galera que está perguntando se pode perguntar, que pode perguntar, mas precisa fazer agora que a gente está indo para a última pergunta. Como eu falei no início, quando eu estava apresentando o professor, ele também é vereador na cidade de Uberlândia, inclusive tem um intenso fã-clube do senhor aqui nos comentários. Então, eu queria que agora você pudesse falar um pouco como gestor público, né? Como gestor público, o que você acha que poderia... o que a gente poderia apresentar como alternativa para esse momento que a gente está vivendo? Como que o senhor está enxergando as medidas que o governo Bolsonaro e que também o governo de outros países tem adotado, né? Quais dessas medidas a gente poderia utilizar no Brasil, quais dessas que têm parecido para o senhor ineficientes, e para a gente discutir um pouco sobre saídas para esse momento, porque eu acho que também é um papel nosso, né, enquanto juventude organizada revolucionária que somos, não só apontar os problemas, mas também compartilhar com as pessoas um pouco de esperança, um pouco de desejos de mudança, né? Então, se o senhor pudesse comentar um pouco sobre isso. Tá. Antes de entrar nessa última resposta, eu acabei de ler aqui uma pergunta que alguém que nos acompanha enviou sobre em função da Revolução 4.0 determinar, digamos, a desnecessidade de muitos postos de trabalho. O que vai acontecer se o capitalismo não necessitar mais de tanta força de trabalho? O que vai acontecer? Bom, o capitalismo vai descartar homens e mulheres que não terão mais inserção no mercado formal de trabalho, mas para quem que ele vai vender suas bugigangas? Então, nós temos que perceber que o capital tem um circuito, né, que vai da produção, distribuição, circulação e consumo, e em todas essas etapas existem duas coisas. Existe trabalho humano e existe capital realizado exatamente pelo trabalho humano. Nós temos que pensar numa sociabilidade, numa sociedade que supere
essas contradições. Bom, eu quero comentar exatamente sobre o drama que vivemos no Brasil com essa tragédia que é não só o governo Bolsonaro, mas aquilo que prevalece na sociedade civil, que dá ainda sustentação a essas aberrações, né? A essas aberrações que o governo Bolsonaro faz. Dias atrás, ele veiculou nas suas redes sociais um vídeo em que ele desconvocou uma manifestação que disse que não tinha convocado. Eu acho que isso aí já mostra a insanidade desse senhor, porque só desconvoca quem convocou. E na sequência, ele atribui a desconvocação a um vírus que dias antes ele disse que era uma fantasia da mídia e dos comunistas, né? Nós estamos numa situação terrível, terrível. Para não dizer do gesto dele, no dia 15 de março, tendo voltado de uma visita ao seu senhor, Donald Trump, nos Estados Unidos, ele simplesmente negligenciou o risco de estar contaminado e foi distribuir, né, talvez o vírus, se estivesse contaminado ou se estiver contaminado, para pessoas que ainda o chamam de mito. Eu quero chamar a atenção, gramsciano que sou, né? O Gramsci, para mim, é o cara que no século XX melhor interpretou o capitalismo a partir da obra do Marx e o fez de maneira muito legal, muito profunda. Eu quero dizer para você que essas aberrações elas têm raízes na sociedade civil. É na sociedade civil hoje que nós assistimos ao anticientificismo, ao fundamentalismo religioso com pretensões teocráticas, né? Nós vamos de mal a pior. É só olhar para o que é o ministro da Educação, o que é a ministra Damares, a tragédia de suas políticas. Mas, nesse momento, eles estão meio calados, porque eles já começam a não ter muito o que dizer, né? Eu vejo que medidas que até governos de direita, como na França, elas são medidas keynesianas. O Estado tendo que investir, o investimento público como um pressuposto para formas indiretas de salário para trabalhadores e trabalhadoras e como um pressuposto até para segurar a economia, né? Nós não precisamos definitivamente de uma sociedade sem a dimensão pública muito forte, né? Então, eu vejo com muita preocupação os descaminhos do atual governo brasileiro, parte deles referendado por omissão ou por ação dos outros poderes. Bolsonaro ainda tem maioria no Congresso. O fato de Janaína, Alexandre Frota terem deixado o barco não significa que essas figuras e tantos outros como elas não continuarem a pensar o que pensam, né? Nós temos desafios muito importantes. E a cultura, a ciência, a política, tudo isso vem sendo objeto de muitos ataques, no Brasil e fora do Brasil. E nós precisamos reafirmar esses valores, essas práticas, sem o que vamos ficar à deriva. Professor, duas perguntas que eu consegui encontrar aqui no emaranhado de comentários. Certo. A primeira pergunta é sobre qual o destino dos serviços públicos na Revolução 4.0. Essa eu esqueci quem foi que perguntou. Eu acho que foi um companheiro nosso da UJS de Recife, se eu não me engano. E a outra pergunta... Não, acho que você pode responder essa e depois eu faço a outra. Porque eu acho que com a outra a gente já consegue encaminhar também para as considerações finais. Os serviços públicos estão hoje no centro da dinâmica da luta de classes. Quer dizer, o capital ele tenta ampliar fronteiras de expansão da acumulação exatamente sobre os bens públicos. Os serviços públicos são parte disso. Então, a defesa do SUS, a defesa da educação pública de qualidade e laica, pelo amor de Deus, universidade laica, isso que nós precisamos, né?
Tudo isso está no centro da luta de classes. Não é à toa que Paulo Guedes e a quadrilha que o cerca têm como perspectiva tudo privatizar, transformar tudo em mercadoria apta a valorizar o capital investido, né? A Revolução 4.0, para fazer o link com essa dimensão da pergunta que você me fez agora e que foi feita por alguém que nos acompanha, veja, eu sou muito favorável, eu sou transplantado das duas córneas e eu sei o que é a evolução tecnológica para procedimentos da medicina. O meu pai era renal crônico, fazia diálise, hemodiálise nos últimos anos de sua vida. Ora, nós queremos uma medicina avançada? Nós queremos a nanotecnologia nos medicamentos? Claro que queremos. Então, a Revolução 4.0, ela potencializa o desenvolvimento em todas as áreas. Ela não é contrária aos serviços públicos, porque não existe tecnologia por si só. A tecnologia sempre é desenvolvida e utilizada em meio a relações sociais de produção, de consumo. E nós podemos e devemos lutar por uma sociedade emancipada que tenha isso, um alto patamar tecnológico, mas uma dimensão da vida mais do que da propriedade, da lógica do capital financeiro. E a última pergunta é o seguinte: por que toda prática capitalista é amplamente defendida, mas na crise do Covid-19 mostrou que a solidariedade, a divisão de renda e as práticas socialistas prevalecem? Porque o modo de pensar do capital não é para incluir as maiorias, não é para todos. A utopia, no sentido rigoroso da palavra, algo que ainda não existe, mas que não está impedido de existir, nós lutamos por uma sociedade emancipada nessa dimensão, uma sociedade comunista, mas teremos um período de transição socialista e antes de chegarmos ao socialismo, outras formas de transição. Essa é uma boa chave para interpretarmos a China. O projeto de uma sociedade desenvolvida, soberana, democrática, com direitos, ela é solidária. Ela é capaz de incluir, de abranger, né? O capitalismo não. Eu acho muito interessante quando nos dizem, não, mas o socialismo realmente existente foi isso, foi aquilo. Eu quero saber o que é o capitalismo na prática. Em que lugar do mundo existe esse mundo cor-de-rosa que Adam Smith e seus seguidores de ontem e de hoje falam, né? O mercado não é inclusivo, o mercado não é abrangente, o mercado... Aliás, o mercado é anterior ao capitalismo. Agora, a economia de mercado, onde tudo é produzido com vistas ao valor de troca, essa é uma criação do capitalismo, que está produzindo tudo isso daí. Que está aí, ok? Professor, muito obrigada. Eu queria que o senhor pudesse se despedir. A gente não teve menos de 50 pessoas nos assistindo em nenhum momento, então foi muito legal. A gente pôde compartilhar essa ideia com gente do Brasil inteiro. E eu queria que o senhor pudesse se despedir e agradecer imensamente novamente, em nome da UJS, e que a gente possa seguir dialogando, conversando e construindo muitos projetos juntos. Eu quero agradecer a você, Bia, ao Rafael, ao JS, a possibilidade de participar dessa atividade, que é uma atividade de formação política, né? De análise crítica sobre o mundo contemporâneo, sobre o capitalismo, e eu estou inteiramente à disposição, né? E eu penso que nós temos que apontar para a atualidade do nosso projeto político, econômico, social, né? Eu estou entre aqueles e aquelas que não abdicam da perspectiva da transformação profunda da sociedade, e é por isso que a formação política ela é decisiva. Eu estarei sempre à disposição, eu vim para o PCdoB em larga medida para desenvolver esse tipo de atividade. Um grande abraço a vocês, obrigado novamente pela oportunidade, fica aqui uma mensagem de esperança, que pela via do conhecimento científico, por um novo iluminismo, eu vi aqui que um camarada, Luiz Paulo, falou disso, precisamos de um novo iluminismo.
porque o irracionalismo é o que campeia hoje na sociedade e precisamos superar isso. Muito obrigada, professor. Gente, os últimos recadinhos antes de vocês saírem dessa live. Primeiro, que a gente vai colocar esse vídeo no Facebook, então vamos compartilhar no Facebook também, para essas ideias chegarem a mais gente. Quarentena não é férias, então vamos seguir fazendo o nosso trabalho revolucionário e militante de seguir compartilhando boas ideias, novas ideias, ideias contra-hegemônicas e apresentar outras alternativas ao povo brasileiro. A segunda questão é que, embora o nosso encontro aqui seja semanal, a gente amanhã já vai voltar com uma entrevista na mesma dinâmica com a Ticiane Alves e a Karina Vitral, vai ser a entrevistadora, e o tema vai ser sobre a China. Então, a gente falou um pouco sobre China hoje, mas amanhã a aula vai ser sobre China. Então, todo mundo que tem dúvidas, né, que ficou aguçado com tudo que o professor apresentou hoje, volta aqui amanhã, nesse mesmo horário, Rafa. O Rafael está aqui do meu lado. É o meu produtor aqui. Então, amanhã, às 7 horas, amanhã com a Titi Alves, respondendo quem está me perguntando, às 19 horas, a Karina Vitral vai ser a entrevistadora. Já compartilha com a galera aí. E amanhã também, no nosso Facebook, a partir de meio-dia, a gente vai estar colocando essa videoaula com o professor Edilson Gracioli, que a gente agradece muitíssimo. Um abraço. Boa noite para todo mundo. Um abraço, gente. Até mais. Fica ligado nos nossos conteúdos na página.